Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, ao nosso estudo sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Manaus. Estamos de volta aí e, graças a Deus aí, né, com a notícia de que o concurso foi retomado, né, neste dia que eu estou gravando essa aula, né, que é dia 19/9. Então, o concurso já foi retomado e quem já estava, né, continuou estudando, com certeza vai estar aí bem competitivo para realizar esta prova do concurso de Manaus, da Câmara de Manaus, né? Quem parou, né, desistiu por achar que não ia acontecer, deve ter perdido aí pelo menos uma semana, e alguns dias de estudo. Então vamos lá, continuar com a nossa aula. Você que ainda não é inscrito no nosso canal e possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então nesse momento vamos continuar estudando sobre as comissões. Vimos na última aula as comissões permanentes e hoje iremos ver as comissões temporárias. Então, como já vimos, né, hoje nós demos uma pincelada sobre a diferença, né, entre as comissões permanentes e as temporárias. Então, as temporárias são aquelas que se extinguem, como vocês estão vendo aí, ao término da legislatura ou antes, quando preenchido o fim a que se destinam ou quando criadas para apreciação de assunto determinado, certo? Então, como já dito em outra aula, diferentemente das comissões permanentes, as temporárias, elas existem para que seja atingida determinada finalidade, certo? Então, quando se alcança aquela finalidade, ela, claro, irá ser extinta, ok? E também o objetivo dela um dos objetivos, né, da sua criação é para a apreciação de determinado assunto, de um assunto específico, ok? Então, dito isto, vamos para os tipos de comissões temporárias. Então, temos aqui que vamos ter as comissões especiais, as comissões de representação social, comissões de inquérito, né, comissão processante, comissões mistas e comissão ou comissões representativas, certo? Então, ao todo serão 6 comissões. Podemos criar aqui, tentar criar, né, uma sigla para facilitar aqui na nossa memorização desses tipos de comissões, certo? Então, uma possível sigla que poderíamos criar é a sigla PIREM, né, do verbo pirar. No entanto, tem que ter 2 R, tá certo? Então, tá com 2 R, mas vocês podem ler PIREM, ok? De pirar. Então, P vai ser processante, I vai ser de inquérito, o R vai ser de representação, né, representativa, e o outro R de representação social, que representativa é uma coisa, representação social é outra. O E vai ser de especial e o M vai ser de mista, certo? Então, se vocês tiverem outra ideia melhor aí, né, que aí depende da criatividade do concurseiro, vocês também podem criar as siglas de vocês. Só para facilitar no tocante aos tipos de comissões temporárias. Agora vamos analisar de forma detalhada cada uma dessas comissões. As comissões especiais estão inseridas no artigo 65, né, do regimento interno, e o objetivo ou os objetivos desta comissão, esse tipo de comissão, que é a especial, é dar parecer sobre projeto de código, apresentar parecer sobre perda de mandato do vereador, tratar de outros casos previstos no regimento, fazer estudos sobre temas relevantes para o município,
formar frentes parlamentares, reformar o regimento e reformar a lei orgânica do município de Manaus, certo? Então, nós temos aí vários assuntos, né, relacionados às comissões especiais, que são assuntos de muita relevância, certo? Então, vamos já ir tentando decorar quais são as finalidades dessas comissões especiais, já com essas palavras, né, que demonstram uma certa relevância, porque quando a gente vê esses últimos, esses últimos objetivos ou finalidades aqui, como regimento interno e a lei orgânica, né, a gente já vê aí que é uma atitude ou uma tarefa de importantíssima relevância, né? Então, reformar o regimento interno, reformar a lei orgânica são tarefas de grande relevância e que também de grande responsabilidade, né? Visto que não é por qualquer coisa que se reforma o regimento interno ou a lei orgânica. Então, daí a gente já tira que uma comissão especial, como o próprio nome já está dizendo, é algo bem especial, né? Bem específico. Além disso, né, outra coisa que trata de responsabilidade, de grande relevância, é a segunda finalidade que temos aqui, que é sobre parecer, apresentar parecer sobre a perda de mandato de vereador. Então veja que no caso, quando o vereador ele comete uma infração que é passível de perda de mandato, né, que a gente vai ver no tópico específico sobre o vereador. Então veja que cabe às comissões especiais, né, emitir determinado ou apresentar determinado parecer sobre a perda, né, seja um parecer favorável à perda, né, dizendo que ele realmente merece perder o cargo, ou seja contrário a essa perda. Então veja que são situações extremas que as comissões especiais elas atuam. E nesse caso você pode tentar colocar aí no seu material que são situações extremas. Lembrando que esta aula eu estou utilizando o material que o pessoal adquiriu, né? Que é esse material que eu estou utilizando aqui já é o resumo do regimento interno que nós enviamos para quem adquiriu os combos com simulados e resumos. Então, voltando aqui, temos questão de perda de mandato, temos projeto de código. Veja que dá parecer acerca de projeto de código, não é qualquer coisa, né? Então é algo também extremo. Você criar um código, então ele vai dar parecer, né? Que ela vai criar, mas ela vai dar um parecer sobre a criação de um projeto de código. Digamos que suponhamos que o município de Manaus ainda não tenha um código de posturas, né? Talvez vocês nem saibam o que é isso, mas em quase todos os municípios existem código de posturas, né? Que é aquele código que traz várias regrinhas, inclusive até chatinhas, sobre o funcionamento das coisas na cidade, da água, do lixo, do recolhimento do lixo, de feiras, de calçada, etc. Então, digamos que não tenha e desejem fazer. Então, a comissão especial vai dar parecer favorável ou contrário sobre o projeto de código de posturas, por exemplo. Outro assunto é tratar de outros casos previstos no regimento. Então, nesse caso, o próprio regimento é que vai dizer, né, em tais e tais situações, né, que provavelmente já deve ter aqui, é necessária a criação de uma comissão especial, né, comissão temporária especial. Então, outros casos previstos no regimento. Então, é quando o regimento dizer fazer estudos sobre temas relevantes para o município, né? Então, pode ser qualquer tema, né? Eu vejo muito aí na Câmara falando sobre a questão das queimadas, né? E os impactos que elas estão
causando, né, ao município de Manaus. Então, nesse caso, digamos que o tema deseja fazer um estudo sobre os impactos negativos, né? É claro que não tem positivo, mas os impactos das queimadas para o município de Manaus. Então, poderia ser um tema relevante para o município. Formar frentes parlamentares, né? Frente parlamentar pela saúde, frente parlamentar pelos direitos, defesa da mulher, por exemplo. Então, também pode ser uma comissão feita por meio de uma comissão especial, certo? Então, já destrinchamos aí todas as finalidades das comissões especiais inseridas no artigo 65. Agora, vamos ter a composição da Câmara, aliás, das comissões especiais, que vai ser de 3 membros, ok? Decorem aí, 3 membros vai ser a composição dos membros da Câmara, aliás, das comissões especiais. Prazo para funcionamento para comissões especiais, 120 dias. Detalhe, eu não sei se você quem já adquiriu o material, temos a nossa tabelinha que mostra, a tabelinha de prazos, que mostra cada prazo que tem no regimento interno, e existem lá de forma estratégica, né, proposital, a questão da possibilidade de prorrogação e também sobre o momento da contagem. Toda vez que você for estudar um prazo, você tem que observar se aquele prazo ele é prorrogado ou não, prorrogável, né, ou não, e a partir de quando começa a contar aquele prazo, né? Outra coisa também interessante é se o prazo é contado em dias úteis ou em dias corridos, tá certo? Porque a banca pode cair em cima desse detalhe? Claro que pode. É isso que as bancas adoram. São os detalhes, são as exceções. Então, dias corridos, um dia atrás do outro, né? A partir do momento, tal momento, começa a contar, independente de sábado, domingo ou feriado. Dias úteis não conta nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, para fazer a contagem do prazo, você tem que cortar o sábado, domingo e os feriados, certo? Então, é bom observar se trata de dias úteis ou de dias corridos. Mas se no artigo não vier falando, bom, geralmente, quando não vem falando no artigo, né, de forma direta, lá no finalzinho da lei vem falando na parte de disposições finais e transitórias, certo? Então, tem que recorrer lá para ver se tem falando sobre como se deve contar os prazos. Agora, no caso das comissões especiais, o prazo é de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Preste atenção para não achar que é prorrogado por mais 120, certo? 120 é o prazo normal, 30 dias é a prorrogação. Agora, a banca também pode tentar fazer, né, uma manobra aí, né, e que pode ser aceita essa manobra, que é perguntar qual é o prazo total para a existência de uma comissão especial. Então, nesse caso, você vai somar 120 mais 30, porque é o prazo normal, mais a prorrogação, então seria 150 dias, tá certo? Então, qual o prazo total ou o prazo máximo que uma comissão especial pode atuar? Então, se na alternativa tiver 150 dias, então a alternativa pode estar correta, ok? Outra coisa é no caso de frente parlamentar, o prazo, olha a exceção, né? Bem sutil aí, o prazo é até o término da legislatura.
O que é legislatura, gente? Equivale ao mandato. Então, mandato equivale sempre a 4 anos, tá certo? Então, legislatura, digamos que começa no início do mandato, então pode ir até, ou até atingir a finalidade, ou até o fim do mandato, caso, né, não atinja aquela finalidade, certo? Então, termina com a legislatura. Se a legislatura falta 2, falta 3, falta 1 ano, então vai contando dali, do seu início até o final da legislatura, certo? Preste atenção nessa exceção aqui, né? Quando o objetivo ou a finalidade for formação de frente parlamentar. Não sendo frente parlamentar, volta para a regra de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Agora, comissões de representação social. Temos aqui a composição, também 3 membros, né? Temos aqui que a finalidade, que ela é constituída para representar a Câmara em atos e solenidades, né? Então, provavelmente são atos, né, não corriqueiros, digamos assim, né? Mais atos mais especiais, mais que tratam de alguma cerimônia, não é isso? Então, atos e solenidades, como por exemplo, uma entrega de uma medalha ou homenagear determinada pessoa. Ok. São constituídas sem ônus, né, para a Câmara Municipal. Ônus aí significa algum prejuízo, né, algum gasto para a Câmara Municipal, certo? Artigo 66 do Regimento. Seguindo com as comissões parlamentares de inquérito. Eu considero, né, essas comissões uma das mais importantes dentro das comissões no geral, né, tanto permanentes como temporárias, e inclusive, sobretudo, dentro das comissões temporárias, eu considero a CPI, né, a mais importante, visto que ela sempre vai tratar de assuntos relevantes que, na maioria das vezes, trazem, né, uma repercussão nacional ou regional sobre determinado assunto que vai ser tratado. Então, por isso que a CPI, inclusive, olha aí, aproveitando o momento, o calor do momento, né, acabou de ser instauradas, né, eu acredito que foi mais de uma CPI aí, não sei se vocês acompanharam, na Câmara de Manaus, né? Então, ontem mesmo, né, foi publicado no Diário Oficial. Eu estou acompanhando aí, viu? Sou de Pernambuco, mas eu estou acompanhando bem Manaus. Então, ontem foi publicado aí, né, no site da Câmara, que foi aí instaurada uma CPI, tá certo? Então, tem tudo a ver com com o que a gente está estudando aqui. Não lembro agora sobre o que foi o tema, mas vocês devem saber, né? Então, artigo 67 a 71 do Regimento Interno, qual a composição criadas mediante o requerimento de 1/3 dos membros da Câmara ou decisão plenária. Então, para se criar uma CPI, é necessário que 1/3 dos membros, então aí tem que contar quantos membros existem, né? Quantos vereadores, lembrando que membros são só os vereadores, né? Então, quantos vereadores existem e fazer a contagem, o cálculo de 1/3. Então, se 1/3 dos vereadores votarem, pode ser aberta uma CPI sobre determinado assunto. Ou então, pode ser trazido ao plenário e o plenário pode estar ali decidindo a abertura da CPI. O prazo para funcionamento é de até 30 reuniões ordinárias, tá certo? Então, eles podem realizar até 30 reuniões ordinárias, é o prazo principal. No entanto, pode haver uma prorrogação de mais
15 reuniões ordinárias, a depender da necessidade. O limite máximo de CPIs, né, funciona simultaneamente, porque pode existirem várias necessidades, demandas de que sejam instauradas CPIs, então nesse caso pode ser que se abra outras, né, e outras CPIs. Mas nesse caso, né, de uma necessidade maior de CPIs, é vedada, né, é estipulado o limite máximo de até 6, ok? Então, só pode existir de forma simultânea 6 CPIs. Ou seja, ao mesmo tempo, pode existir 6 CPIs sobre diferentes assuntos, ok? Outra coisa importante é que, diferentemente de outras comissões, né, das comissões temporárias, a CPI ela possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso significa que ela pode, né, por exemplo, fazer diligências, né, ela pode interrogar, ela pode convocar autoridades para prestar depoimento sobre determinados temas. Ela pode também, nesse caso, requisitar ao Poder Judiciário a quebra de sigilo para ter acesso a determinadas informações consideradas sigilosas, né? Então, ela pode requisitar ao Poder Judiciário a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, tá certo? Então, veja, né, a autoridade que uma CPI tem. Nesse caso, né, a gente vê a importância de um vereador, porque ele pode estar ali traçando, né, exercendo um papel muito importante perante a sociedade, que é investigação de irregularidades, de violações a leis, a direitos, né? Então, é um papel não só do vereador, mas de outros parlamentares, no caso, no âmbito estadual, no âmbito federal, de grande importância, né? Pena que, às vezes, não se dá tanta importância à função, mas isso é outro assunto. Temos também aqui relatório final, né? Que, no caso, depois de feitas diligências, apuradas denúncias, feitos interrogatórios, tal, aí, nesse caso, um dos últimos passos da CPI é a realização de relatório final. Então, a CPI vai juntar todas aquelas informações, né, o relator, nesse caso, e vai emitir um parecer conclusivo e encaminhar aquele parecer ao Ministério Público. Veja a importância, porque ela vai fazer um trabalho, ela pode fazer um trabalho de muita relevância, que vai ajudar muito no trabalho, vai adiantar, digamos assim, o trabalho do Ministério Público, certo? Do promotor de justiça. Então, veja que outra coisa também importante é que a CPI, ela não atua, ela não não faz o papel do Ministério Público, não é o Ministério Público, nem prende, nem é a justiça, nem nada disso, né? Mas ela faz um papel de intermediação, né, de investigações, de apurações, e encaminha. Então, esse é o papel da CPI, encaminhar após a conclusão, né? Ela pode tanto encaminhar aquelas conclusões ao Ministério Público para prosseguimento daquilo, né, sendo que na esfera judicial, e pode também transformar aquilo em projeto de resolução. Então, veja como é importante essa CPI, tá certo? Então, leiam todos os artigos 67 a 71 do regimento que fala sobre CPI, porque é importantíssimo.
Próxima comissão é a comissão processante, que é constituída para apurar falta de decoro parlamentar e julgar prefeito, vereadores, secretários, ok? Então a gente vai ver lá no finalzinho do regimento sobre o julgamento de prefeito, vereadores, secretários. Então, nesse contexto aí é onde entra a comissão processante, tá certo? Que ela vai apurar tudo isso e no final das contas ela vai dar também um parecer sobre isso, ok? Então, secretários municipais, dirigentes também de autarquia, então suponhamos que no município existe uma autarquia, a fundação ou empresa, então ele também pode realizar sobre esses dirigentes dessas entidades. Ela será instalada após o recebimento de denúncia e aprovação por maioria absoluta do plenário, ok? Então é necessário esse quórum aí de maioria absoluta do plenário e é necessária provocação. Isso significa que uma comissão processante ela não é iniciada, não é aberta por vontade própria de qualquer pessoa, né? Então a pessoa quer processar um vereador, quer, enfim, ou o prefeito, ou sei lá quem, alguma autoridade, acho que a gente falou aí, a pessoa não pode, né? O presidente da Câmara, por exemplo, não pode, por vontade própria, por iniciativa própria, né? Realizar isso, que nesse caso seria de ofício, mas é necessário uma denúncia para que possa dar abertura à CPI, ou à comissão processante. Muito bem, artigo 73, vamos ter as comissões mistas. São formadas por duas ou mais comissões. Então, pode ser duas, mas pode ser três, né? Ou mais comissões. Então, pode ser formada por duas ou mais comissões técnicas permanentes ou especiais. No entanto, é importante você observar que nesse caso aí não se insere aí nesse contexto de comissões mistas as CPIs e as comissões processantes. As CPIs não podem atuar em conjunto com outra comissão. Então, se abre uma CPI, é só CPI, certo? Se abre uma comissão processante, é só uma comissão processante. Então, é possível que se tenha a existência de uma comissão representativa e uma comissão de representação social, ou duas comissões de representação social, mas nunca uma CPI e uma comissão processante, certo? Então, nesse caso, as comissões mistas são designadas para a realização de trabalho conjunto, ok? Então, é quando há necessidade de realização de um trabalho conjunto. Muito bem. Por último, temos a comissão representativa, que ela é constituída na última reunião ordinária de cada período legislativo, certo? Então, todo final do período legislativo, que coincide com um ano, né? No final de cada ano, daqueles 4 anos de mandato, é formada a comissão representativa. Funciona durante o recesso legislativo. Então, veja que essas palavras-chave aqui, né? Período legislativo, recesso legislativo, né? Serve para você lembrar da comissão, certo? Então, é fácil de lembrar, quando falar recesso legislativo, só tem uma, que é a comissão representativa. Ela é composta pela mesa diretora e mais 2 vereadores indicados pelo presidente. Então, é aquela comissão que atua durante o recesso legislativo. Também temos que as atribuições incluem convocar sessões extraordinárias. Então, se é recesso, é extraordinária. Dar posse ao prefeito, conceder licença ao prefeito para se ausentar do município, entre outros.
Então, gravem também essas figuras aí, essas situações, né? Sessão extraordinária, posse do prefeito, licença do prefeito, para se ausentar do município, ok? Pode ser que exista mais situações no artigo 74. Então, é bom conferir lá também. Então, algumas informações importantes, né, está também no resumo, é sobre as CPIs e também sobre as comissões processantes. Algumas nós já vimos, né, sobre o prazo, né, que tem prazo certo, não pode ser prorrogado além do limite, que é 120 mais 30, a prorrogação. Vimos também que temos também, né, que a CPI ela pode, por conta da sua situação excepcional, então ela pode ocorrer também fora da Câmara Municipal, desde que aprovado pelo plenário, tá certo? Então, dependendo da situação, tem que ter uma situação bem assim característica, né, para esse propósito. Então, o plenário pode decidir e caso o plenário decida favorável, a comissão pode atuar fora da Câmara Municipal, tá certo? No caso das comissões processantes, temos aqui embaixo, nós temos que os poderes delas são limitados. Então, é bom ver essa questão também da comissão processante, porque durante o recesso, eles têm poderes limitados, né? O que significa que elas não podem, ou ela não pode deliberar sobre projeto de lei ou realizar alteração no regimento interno, ok? Então, gravem isso aí, porque vai ser importantíssimo para a sua prova, ok? Eu não li os primeiros pontos porque são só repetição do que a gente já viu nos assuntos anteriores, tá certo? Então vamos ficar por aqui e eu aguardo você na próxima aula. Até lá!